Isto é Natal. Nós temos na Bíblia, a palavra de Deus, o livro que conta a história do Natal, e não há outra fonte da história do Natal a não ser a Bíblia. Qualquer outra coisa foi escrita depois, e o que se escreveu, muitas coisas que são fantasias, não são a verdade. A Bíblia foi escrita por profetas que deram a vida pela verdade revelada, morreram pelo testemunho. A Bíblia foi escrita por mulheres que, juntos com os esposos, nós cremos que há participação até de mulheres que receberam ou apoiaram seus esposos na entrega da mensagem, profetisas que foram também, a Bíblia levanta e indica, mas homens e mulheres que também morreram, os apóstolos todos, pelo testemunho, e a palavra testemunho em grego é a palavra que nós usamos hoje para falar de quem morre por uma causa, mártir. Essa é a palavra testemunho. Foram mártires do Senhor. Por isto, este livro foi escrito com sangue. Mas, acima de tudo, ele relata o sangue mais precioso e a história daquele que veio derramar o mais precioso dos sangues, que é Jesus Cristo. Natal, que começa sendo predito, porque a palavra Natal é nascimento. Isaías 9, 6 e 7 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Reis surgiram em Israel, e alguns até querem entender que isso aqui pode estar falando de algum daqueles reis, mas na verdade o sentido principal desta predição é sobre o Rei dos Reis, Jesus Cristo. O governo estenderia e vai estender sobre o mundo todo, porque Jesus Cristo não veio só para uma etnia, para um povo, ele veio para todos. Por isso ele tem que ser proclamado em todo o mundo. E até hoje nós levamos a mensagem de Jesus como igreja do Senhor para o mundo inteiro. Há lugares onde o Natal não é celebrado. Há lugares onde as pessoas não entendem assim. Estão até celebrando o Papai Noel, que não é Natal, que quer tomar o lugar de Jesus. Mas Jesus Cristo, aquele que cumprindo a profecia nasceu, e ele é maravilhoso conselheiro. Por isso eu tenho que crer nos seus conselhos e nas suas orientações que estão na palavra de Deus e segui-las. Ele é o forte Deus, o próprio Deus encarnado. Ele é o Pai da eternidade e através dele temos acesso à vida eterna, porque ele pagou o preço para isto. Ele é o príncipe da paz, só em Jesus há a verdadeira paz. Nós ouvimos testemunhos aqui, um dos testemunhos fala, um dos que testemunharam, e ontem nós ouvimos os detalhes, ele falou do encontro que teve com Jesus num momento de dificuldades, com a sua família, e ele tem esse encontro, e pela Bíblia, naquele dia ele teve paz. E ele, a partir dali, convidou Jesus para entrar na sua vida, e passou a ter paz. Há dificuldades, há lutas, mas ele tem a paz. Jesus não significa que vai mudar as circunstâncias ao redor. Jesus não vai fazer ninguém rico e nem vai curar todas as doenças. Mas Jesus vai lhe dar forças para enfrentar todos os problemas e dificuldades com a paz, porque ele é o príncipe da paz. E ele vem para estabelecer, um dia ele voltará, e aí sim teremos paz de verdade em toda a terra. Mas algo bom que no momento certo Jesus veio. O tempo de Deus é o tempo exato. O tempo de Deus é o tempo exato na história, e o tempo de Deus é o tempo exato na sua vida também. Às vezes ficamos ansiosos, porque parece que Deus está demorando. Deus nunca demora. Muitos profetas ficaram ansiosos, por que o Messias não vem? Mas no tempo certo ele veio. E em Gálatas, no capítulo 4, nós vamos ver também que quando chegou, o versículo 4 diz, Gálatas 4:4, mas quando chegou a plenitude dos tempos, Jesus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Na plenitude dos tempos, no tempo exato, Jesus Cristo veio. Muita coisa teve que acontecer na história. E é interessante que quando Jesus vem, ele vem no momento exato da história. Quando já havia uma língua que ligava a maior parte do mundo, que era o grego, depois do domínio de Alexandre o Grande, os gregos dominam e a língua deles se torna equivalente ao inglês hoje, e com isto o Novo Testamento inteiro pode ser escrito na língua grega e o mundo todo pode ter acesso, o mundo mais conhecido. Isso depois facilmente foi traduzido para outros lugares. Nós vamos ver que também Jesus Cristo chega no tempo em que agora é muito mais fácil as comunicações num período difícil de muito mais guerras do que hoje. E a Pax Romana foi estabelecida. No tempo exato da história, Jesus veio. Agora, se você ainda não experimentou Natal na sua vida, o tempo para você experimentar chama-se hoje. Hoje é o tempo para você ter Natal. E você que já experimentou Natal, hoje é o tempo de você proclamar esta mensagem do Natal. Mas você que recebeu Jesus e ele nasceu em você, você é verdadeiramente filho de Deus. E você tem herança eterna. Por isso nós podemos ter certeza de vida eterna. E aquele que já tem Jesus como Senhor e Salvador da vida, se a noite não foi boa, se você está preocupado com o dia que você vai viver ou com a semana que vai começar, se você acha que não tem pelo que agradecer, você pode começar a dizer agora, glória ao Senhor, porque eu sou filho teu e tenho a vida eterna. Aleluia para isso? Você pode declarar isso? Declare no seu coração e diga aleluia. Não importa as circunstâncias, não importa o dia, não importa os problemas, na sua casa, na sua família, no país, no mundo. Pandemia, nova pandemia, pandemia da pandemia, não importa o que está vindo, o que virá. Porque com Jesus nós temos a garantia de um futuro certo. Amém. Vida eterna. Aleluia por isso. E isso é Natal. É quando nos lembramos disso, ele veio para fazer isto. Mas essa reflexão quero encerrar lendo o último texto que está em 1 Timóteo, capítulo 3. O versículo 14 a 16, no 14 e 15, Paulo está falando para Timóteo, aquele seu discípulo, e ele fala, porque Timóteo era o pastor, ele fala para os pastores e líderes da igreja hoje, escreva essas coisas esperando vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. E esta igreja que é coluna e fundamento da verdade tem que anunciar sempre o verdadeiro sentido do Natal. Falei hoje pela manhã que não adianta de forma alguma nós estarmos como igreja tendo o pinheiro, que tem um símbolo bonito, porque ele simboliza, essa é a árvore mais singela que existe nas grandes florestas. Os carvalhos eram poderosos, os pinheiros representavam a humildade. Dizem que Martinho Lutero, quando passou por uma floresta, numa nevasca, viu carvalhos imponentes, achou aquilo bonito. Quando ele voltou, depois da nevasca, ele volta e vê aqueles carvalhos feios, quebrados. Agora ele viu os pinheirinhos vivos, verdinhos. Era uma noite de lua cheia e ele pôde ver. Mas também havia estrelas, ele viu estrelas em algum pedaço do céu. E ele, quando viu os pinheirinhos, ele lembrou que o pinheirinho representava o cristão. E lembrava Jesus, que foi humilde, que aceitou a humilhação. E por isso não quebrou. O pinheiro tem flexibilidade, ele abaixa, a neve escorrega, ele levanta. Por isso nós usamos, Lutero usou e nós usamos. E a estrela que está em cima lembra a grande estrela que mostrou o caminho para aqueles que foram adorar e foram usados por Deus para ajudar depois o menino que começava a sua vida e sua família. E nós, como coluna e firmeza da verdade, temos que ser estrela nesse mundo de céu tão escuro, sem esperança.
um céu negro que nós temos sobre a humanidade. E nós temos que ser estrelas, brilhando e anunciando que Jesus veio, que Jesus nasceu. E é o que diz o versículo 16, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Este é Jesus. Jesus, o próprio Deus que se manifestou em carne. Pelo Espírito Santo, ele foi declarado justo, e o Espírito que o ressuscita e agora nos justifica, visto e aclamado pelos anjos, porque ele é sobre todos e todos os poderes e sobre os anjos. Ele é anunciado entre todos, é crido no mundo, recebido na glória, ele o foi, e um dia voltará, trazendo a sua glória a esta terra, e teremos então paz e justiça de verdade. Nós, como igreja do Senhor, coluna e firmeza da verdade, temos que anunciar este mistério, que é o segredo de Deus, que é Jesus Cristo, que foi guardado, no tempo certo revelado, para que todos saibam que por ele chegamos ao verdadeiro Deus, podemos ter vida eterna e por adoção nos tornarmos filhos de Deus, com a obrigação de proclamar esta mensagem ao mundo inteiro. Que o Senhor nos abençoe, que essa celebração de Natal seja uma motivação a mais para você continuar falando. E no dia em que reunir a família, não se esqueça do aniversariante e de proclamar quem é Jesus.